Uma mãe de um aluno agrediu uma professora após o filho dela ser advertido por indisciplina. O caso aconteceu em uma escola municipal de Franca, na zona oeste da cidade. Um boletim de ocorrência foi registrado e tem também uma professora que foi ameaçada dentro de uma escola em Franca. Casos que estão acontecendo, infelizmente, nos últimos dias e que você vê agora na reportagem do Balanço Geral. Na Escola Municipal Domênico Pugliese, na região oeste de Franca, as aulas seguem normalmente. A professora abalada está afastada. Ela foi substituída por uma outra educadora. A profissional foi agredida por uma mãe de uma criança de 9 anos que estuda na 3ª série do ensino fundamental. A mulher teria ficado furiosa ao saber que o filho teria sido advertido por indisciplina dentro da sala de aula. O caso chegou até a Secretaria de Educação. A mãe relata, que nós também ouvimos, que é uma situação que vem ao longo aí do ano entre a professora e o aluno, que a relação não é boa e que ela perdeu a cabeça. Mas a gente abomina mesmo, realmente, esse tipo de situação. A mãe veio até a escola no começo da noite para tirar satisfação com a professora, que já tinha acabado de sair da unidade e seguido para o estacionamento. Quando estava dentro do veículo, foi abordada pela mulher, que atirou do carro e começou a agredi-la com socos e tapas. Outros professores presenciaram a cena de violência e conseguiram conter a agressora. A vítima teve ferimentos no rosto e nos braços. Foi socorrida e levada para um hospital particular. Ontem nós ouvimos a equipe escolar, ouvimos a professora e o que eles relatam é que a mãe realmente foi extremamente agressiva. Agora, os motivos, acho que sim, nenhum motivo explica, uma situação de violência dessa. É justamente quando a gente está falando tanto dentro das escolas da cultura de paz, quando os psicólogos estão trabalhando, os professores estão trabalhando em relação à não violência. E é abominável isso. Agora, a gente não tem, exatamente um motivo que desencadeou isso. A professora registrou o boletim de ocorrência e passou por exame de corpo de delito. O aluno estuda na instituição há 2 anos e já teria sido advertido outras vezes. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, a mãe também teria ameaçado educadores de uma outra escola onde o filho estudava. Essa criança já está nessa escola há 2 anos, desde o ano passado. Ela já esteve em outra escola, precisa ser transferida também por causa de disciplina. E a mãe sempre aí protegendo a criança, achando que a criança está com a razão. Então não está com razão, nós vamos estar procurando aí a Secretaria de Educação novamente para poder dar segurança. Nós não podemos deixar fatos dessa natureza acontecer novamente. Já não é a primeira vez, outras escolas já aconteceu esse fato, pais chegando a ter agressividade verbalmente com os professores, com a direção, com a orientação de escola, e isso não pode acontecer. Nós vamos estar aí procurando os direitos, defendendo os direitos do professor, do funcionário. Vamos ver se a gente precisar, se for necessário, vamos buscar o Ministério Público do Trabalho para a gente estar tentando proteger e dar condição de trabalho para os nossos professores. Na mesma semana, uma outra professora foi agredida verbalmente por pais de um aluno nessa escola municipal que fica na região norte da cidade. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores, casos de ameaça e agressão a professores têm sido cada vez mais frequentes nas instituições de ensino. A categoria pretende fazer uma manifestação. Ele pede para que a Secretaria de Educação adote medidas de segurança nas escolas. Secretaria de Educação, Prefeito Municipal, tem que dar segurança para o servidor. Se for preciso, contratar seguranças pessoal em toda a escola, ter uma segurança, todas as UBS também, ter segurança, ter um guarda lá para poder inibir esses pais agressivos contra os professores e funcionários municipais. Administrativamente, o que a gente faz a gente ouve os 2 lados, Nós sugerimos que a mãe transfira a criança de escola. No outro caso, nós colocamos a professora para trabalhar como professora em rede, substituindo aulas em outros locais, e colocamos uma professora de apoio na sala dela. Com a professora Juliana, a gente oferece a mesma conduta. Estamos aguardando o que a professora Juliana vai resolver. Agora, tem 2 instâncias, Então, tem a instância administrativa e tem a instância judicial. E em relação à instância judicial, também estão todos orientados a fazer boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e ir atrás de resolver a situação que não pode ficar impune,
Olha, é um caso abominável. Não dá para você imaginar uma situação como essa envolvendo uma professora. Claro que tem que procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, porque o que essa mãe cometeu é um crime. Essa agressão que essa mãe cometeu contra essa professora é um crime. Tem que ser registrado o caso em polícia. Agora, o que você espera, no mínimo, você como pai, você como mãe, quando você tem um aluno dentro da escola? Se o teu filho chega e fala, olha mãe, a professora brigou comigo, a professora me repreendeu várias vezes, ou até a professora me beliscou, a professora me deu um tapa. A primeira coisa que você faz como pai, como mãe, você vai na escola para conversar com a direção, para conversar com a professora, para entender o que está acontecendo e, claro, entender o porquê que chegou nesse ponto a professora com o seu filho. Por que chegou nesse ponto? Olha, nesse caso, já tem todo um histórico. A criança já veio de outra escola, porque lá ela já tinha indícios de indisciplina. Já dava trabalho em outra escola. Ela foi transferida e nessa escola, naquela outra escola, essa aqui azul, é a escola da ameaça. Essa aqui, tá? Essa escola aqui, que é a escola onde aconteceu a agressão no estacionamento contra essa professora. A criança pra cá já dava trabalho. E aí, a professora vinha advertindo a criança, olha, tá dando muito trabalho. A professora chama atenção, a minha professora chamava atenção, a sua professora chamava atenção. E até pior do que hoje. Antigamente era até pior. Pergunta pro teu pai, pra tua mãe, pro teu avô, pra tua avó, como que era na época deles dentro de uma escola. Era outra realidade. Hoje, na época do mimimi, você não pode fazer nada. Dependendo do jeito que a professora fala, a professora ainda é punida. Mas punida onde? Na polícia, no tribunal, no julgamento. Jamais se passa pela cabeça de alguém a mãe... Gente, isso aí é uma coisa absurda. A mãe esperar a professora na porta do estacionamento, arrancar a professora de dentro do carro e bater na professora. Olha que absurdo que eu tô contando para vocês. Isso é crime. Isso é uma coisa que não dá para imaginar. Por que mas a professora agrediu a criança? Não, a professora advertiu a criança que a criança é muito bagunceira, que a criança é muito indisciplinada. Ao invés da mãe tentar dar educação para o filho, ela bateu na professora. Será que isso que a criança faz na sala de aula não é reflexo do que ela recebe na casa dela? Será que não é? Olha só a atitude da mãe. A mãe é para chegar lá e falar, professor, o que ele está fazendo? Hein? Ele está fazendo isso, então a gente vai encontrar um jeito. Olha, eu não consigo muitas vezes sozinha. Um apoio psicológico, um apoio da direção, alguém para me ajudar a tentar fazer com que o meu filho não tenha essa atitude na sala de aula e resolver isso conversando. Agora a mãe vai lá para piorar, bate na professora, ela tinha um problema com o filho, agora tem um problema com o Estado, um problema que pode ser com a polícia. E me chega a informação que me parece que a mãe é ligada à área do fisiculturismo, que a mãe é forte. E a mãe foi lá para dar eu vou dar um pau na professora, vou resolver na porrada. Que absurdo, gente. E aí você fala como pro filho, olha, na vida, filho, não é assim, não é com bagunça, não é assim. Como que essa mãe dá o exemplo pro filho? Hein? Como que essa mãe vai dar o exemplo? Se agora a mãe vai ter boletim de ocorrência no nome dela porque ela bateu numa professora. Gente, não dá para imaginar um caso. Os professores dentro da sala de aula estão sofrendo cada vez mais com falta de respeito, falta de educação. No nosso tempo, professor, é uma coisa sagrada, No nosso tempo, a professora, a gente tinha um respeito muito grande. Eles entravam na sala, a gente levantava para receber o professor na sala de aula. Era outra época, A gente tem o professor como tutor da nossa vida em todas as áreas. Aí, de repente, a mãe vai lá, ao invés de, olha, vamos resolver o problema com o meu filho para ele não ser mal educado na sala de aula, não, vou bater na professora. Tudo errado, tá? Tem que ser levado para a polícia sim, a polícia tem que acompanhar o caso e essa mãe tem que responder pelo crime que ela cometeu. Depois ela voltou lá e pediu desculpa. Mas arrebentou com a professora primeiro. E aí, resolve tudo? Desculpa. Vamos continuar acompanhando esse caso de perto e, claro, comprando essa briga dos educadores de Franca, que estão revoltados, toda a região, está todo mundo revoltado, porque esse caso aí é absurdo o que aconteceu nessa escola em Franca, tá? E a outra ameaça também a gente está acompanhando de perto aqui no Balanço Geral. Se a mãe quiser dar a versão dela, o espaço está aberto aqui no Balanço também para ouvir essa mãe, mas é difícil explicar, justificar o injustificável, Mas o espaço está aberto.